nós trouxemos essa diferenciação. DPOC é uma doença e asma brônquica é outra doença. A bronquite crônica e o enfisema pulmonar, que fazem parte do DPOC, não são a mesma doença como a asma brônquica. Portanto, nós temos tratamentos diferentes. Contudo, em alguns pacientes, poucos pacientes, em torno de 20% a 25% dos pacientes com DPOC, que é bronquite crônica, enfisema pulmonar, DPOC significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Alguns desses pacientes, como nós falamos, em torno de 1/4 destes pacientes, um pouquinho menos até, nós utilizamos os corticoides inalados, que são os anti-inflamatórios. O corticoide inalado tem indicação nos pacientes que têm histórico de descompensação, de exacerbação, ou seja, aquele paciente que tem DPOC, que foi 1, 2 ou mais vezes procurar auxílio médico num pronto-socorro, numa UPA, durante os últimos 12 meses. São pacientes que tiveram crises, exacerbações nos últimos 12 meses e houve necessidade de intervenção medicamentosa, como uso de antibiótico, como uso de corticoide sistêmico, corticoide oral. Esses pacientes são os exacerbadores. E neste grupo de pacientes, Gil, nós avaliamos a possibilidade de entrar com corticoide inalado para esses pacientes para diminuir as exacerbações e, consequentemente, nós diminuirmos mortalidades neste paciente. Contudo, mesmo os pacientes com exacerbação, nós precisamos ter algum cuidado. E foi o que esse trabalho, que foi publicado agora, esta semana, ele nos mostrou. Antes de nós prescrevermos o corticoide inalado nestes pacientes, nós precisamos ver a idade do paciente, o índice de massa corpórea, o famoso IMC, ou seja, ver o peso desse paciente sobre a altura. Nós precisamos ver o volume expiratório forçado, que é um valor que tem na espirometria, que é o teste de função pulmonar, ou o teste do assopro, que muitos ouvintes aqui já fizeram ou ouviram falar. E, por último, a contagem dos eosinófilos no sangue. Foi pego estes 4 elementos e um conjunto de artigos científicos, foi feita uma revisão desses artigos científicos e viu que pessoas idosas, pessoas com IMC baixo, ou seja, abaixo de 19, são pessoas extremamente magras, e pessoas com volume expiratório forçado baixo, abaixo de 40, de 30, que é um número muito baixo, ou seja, uma função pulmonar muito baixo, estes pacientes com essas características, idosos, magros e com função pulmonar muito ruim, estes pacientes tiveram chance aumentada de ter pneumonia quando usaram o corticoide inalado. Quando a gente fala em corticoide inalado, estamos falando aqui de budesonida, de beclometasona, de fluticasona. É lógico que nós não vamos citar o nome fantasia para não ter problemas aqui, como se a gente estivesse contraindicando. Alguns pacientes têm essa indicação, mas nós precisamos ter cuidado.